O que eu queria falar com vocês? O que eu vinha pensando hoje no caminho pra minha casa é no fato de que eu acho que a gente nunca vai estar pronto, totalmente pronto para fazer alguma coisa. A gente acha que quando a gente tiver o melhor celular, a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário, o melhor programa de edição, a melhor edição, ou talvez um editor, aí sim nós produziremos um bom conteúdo. Mas eu tava vindo pensando nisso, sabe? Se a gente tivesse tudo isso alinhado, se você tivesse tudo isso alinhado, você acha realmente que a sua preguiça iria embora? Que você sentiria muita vontade de gravar vídeos? Que você não precisaria trabalhar algumas horas a mais, talvez em paralelo com o seu trabalho atual, para fazer funcionar? Sabe, eu vejo que eu muitas vezes me pego pensando coisas assim, que a gente sempre quer o que não tem. Isso é fato, todo mundo é assim. Mas muitas vezes nós arrumamos desculpas para não fazer, certo? Para não fazer porque é difícil. Só que tem um detalhe, sempre vai ser difícil. Tudo é absolutamente difícil e não tem muito o que fazer em relação a isso. Eu vi uma vez, não lembro se foi o Clóvis de Barros falando algo assim, mas a vida, ela é sofrimento no sentido de tudo que é realmente bom dói muito. Tudo que é realmente bom gera sofrimento, gera desgaste, gera esforço acima do normal. Se a gente pensar, para ganhar músculo, por exemplo, você tem que literalmente estressar o seu músculo. Você tem que fazer uma força acima da sua, e isso dói. Isso é desgastante fisicamente e mentalmente, porque a dor, mesmo a mesma dor física, ela gera uma dor no cérebro, ela gera tipo ai meu Deus, eu não quero fazer isso dói demais, isso é muito sofrido, eu prefiro, sei lá, ficar assistindo Netflix, eu prefiro fazer algo mais de boa, eu prefiro um quero passando aqui. É meu vídeo, você vai ficar aparecendo assim, eu acho que ele apareceu na hora que ele passou aqui. Enfim. Mais uma vez, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Bruno Balan, eu sou editor de vídeos e este é o gravador do meu avô. Essa capacidade que a gente tem de ficar reclamando e ficar achando desculpa para não fazer o que precisa ser feito tem que ser eliminado. Essa preguiça. Porque, como eu estava dizendo, é muito mais fácil ficar assistindo Netflix, é muito mais fácil dormir, é muito mais fácil ficar mexendo no celular, ficar ali rolando o feed, ficar assistindo uma série, um filme, comendo porcaria, comendo comidas hipercalóricas. Claro que é mais fácil e é mais gostoso. Porém, nós sabemos que não é isso que vai te levar a uma vida melhor. Uma vida definitivamente melhor. Traga uma vida com abundância financeira, uma vida que vai te proporcionar tempo livre de qualidade. Talvez até estar na natureza assim, pra mim é um tipo de sucesso. E talvez você não tenha isso. Mas se você quer ter isso, não vai ser assistindo série, não vai ser comendo porcaria, não vai ser rolando feed, sinceramente. E é por isso que eu gosto tanto do YouTube. É por isso que aqui eu tô produzindo esse conteúdo. Porque eu realmente acredito que as pessoas qualificadas estão aqui. Eu sempre fui um grande apreciador de YouTube e dos conteúdos longos. Porque eu sinto que os vídeos curtos, cada vez mais, eles são exagerados, eles são apelativos, se é que dá pra dizer assim. Eles batem muito numa dor e eles acabam gerando... os produtores de conteúdo muitas vezes produzem conteúdos contraditórios para a audiência ficar realmente perdida e talvez comprar um produto deles. E isso para mim é bastante complicado, porque uma coisa é a estratégia do produtor para vender. Isso até não faz tanto estrago. É uma coisa dele e de quem acompanha ele. Mas a partir do momento que isso passa a ser uma coisa mais comum, as pessoas começam a enviar esses tipos de conteúdo a outras, para amigos, conhecidos, familiares. E o próprio conhecimento dessas pessoas fica muito superficial por causa dos vídeos apelativos. As pessoas têm conhecimentos rasos e elas, por o vídeo ser muito apelativo e talvez atacar muito uma dor, elas acreditam naquilo de forma bastante fervorosa, até porque alguém de relevância disse aquilo, alguém da área, alguém experiente, alguém informado. Então isso para mim é bastante nocivo, pois
As pessoas se acostumam com esse conteúdo raso. Já diferente do YouTube. O YouTube é uma plataforma onde tem vídeos longos. Eu consigo começar uma linha de raciocínio, construir, tarará, consigo contar um caso do começo ao final, gerar uma reflexão e você sai com algo útil. Algo verdadeiramente útil. Que você pode analisar depois de um vídeo. Você pode tomar uma atitude. Que foi o que aconteceu comigo. Depois de eu assistir, acho que 2 ou 3 vídeos sobre começar, sobre fricção, eu vim aqui e gravei. Claro que eu primeiro tive que descobrir esse lugar, que é perto de onde eu moro, de certa forma, é na minha cidade. Uma coisa ligou na outra e cá estou eu. Eu podia ter todas as desculpas do mundo hoje, sei lá. Eu poderia ter falado, quer saber, minha vizinha fez barulho, eu vou pegar minha moto e eu vou dormir na casa de alguém, porque eu preciso descansar hoje. Não, eu acordei, peguei o meu celular, que eu havia esquecido, e vim gravar um vídeo. Claro que o que eu estou fazendo agora não foi algo que eu simplesmente, como alguns vídeos curtos falam, que eu simplesmente acordei, levantei e apertei o REC da câmera para gravar. Não é assim. Então, claro, não é tão simples quanto as pessoas fazem parecer. Aqui tem um preparo, mesmo que pouco. Eu tenho um tripé, o qual eu comprei tem alguns meses. Eu tenho um celular, ok. Eu podia estar reclamando, igual eu estava algumas semanas atrás, reclamando que meu celular não é tão bom, que a câmera não é tão boa. Mas, sinceramente, a imagem que você está vendo, você estava assistindo até agora. Não precisa ter uma câmera profissional para gravar um vídeo simples desse. E até vídeos mais complexos. Eu imagino que um iPhone 17 Pro Max hoje faça vídeos assim muito bons. Mas se você gosta de câmera, use a câmera, tudo certo. Aqui tem muito preparo. A maioria dos criadores, lembremos, começou com um iPhone 5, um iPhone 5S, um iPhone 6, um iPhone 7. E você tá aí com iPhone 8, iPhone 10, iPhone 12, 13, enfim, achando que sua imagem é ruim. Ah, mas o mercado se sofisticou. Tá bom, mas cada um começa da onde pode começar. O fato é, pessoas que são muito grandes hoje começaram com equipamentos ruins, que hoje, aos nossos olhos, é ruim, porque já tem algo muito melhor. Mas elas começaram com o que elas tinham. Esse gravador, por exemplo, eu não sei nem se está saindo bom o áudio, porque eu estou num lugar bastante aberto e ele capta muito ruído. Mas eu vou tentar tratar o áudio. Enfim, esse gravador nem meu é. Esse gravador é do meu avô. E eu estou com ele emprestado para fazer os conteúdos que eu preciso. Então, sabe, qual é a sua desculpa? Tente não dar tantas desculpas. Porque o que mais te impede de fazer um bom conteúdo de verdade não é equipamento. É você e a sua preguiça. Sinto muito te dizer isso. Eu também sou assim. É por isso que eu sei disso. É porque eu percebo isso em mim e eu deduzo, de forma bastante assertiva, que outras pessoas também são assim. Isso é o que te impede de pegar o seu celular ou a sua câmera, ou seja lá o que você tiver para gravar, e gravar um conteúdo. É o medo? É a insegurança de aparecer na frente das câmeras? É a não confiança em uma boa oratória, em uma boa edição, em um bom roteiro? Bom, se é alguma dessas coisas, você já sabe onde tem que melhorar. Mas você só irá saber de fato que você tem esses problemas quando você começar a gravar. E as pessoas comentarem, por exemplo, em relação à tua oratória, em relação ao conteúdo não estar engajando, se o conteúdo não estiver pegando visualizações. Claro que você tem que fazer isso por uma quantia grande de tempo. Talvez no mínimo uns 3 a 4 meses, para você começar a tirar alguma coisa de database ali, de pontos a serem melhorados. Mas enquanto isso, você é seu próprio telespectador. Você próprio pode analisar o seu vídeo e ver onde você pode melhorar. Mas para isso você precisa começar. Esse pequeno gravador que está captando a minha voz, por exemplo, ele é movido a pilha. Essa pilha é uma pilha recarregável, porque eu comprei uma pilha recarregável. Quando você tem uma pilha recarregável, você precisa do quê? De um carregador de pilhas. Eu também comprei. Quando eu acordei, eu já coloquei as pilhas para carregarem. Isso mostra um preparo. Igualmente, quando eu cheguei, coloquei meu celular para carregar também, porque ele estava com 50%. Ele chegou a 70%. Embora fosse uma bateria que durasse, eu acho que ia durar para a gravação que eu fiz hoje, eu quis colocar mais bateria, porque nunca se sabe. Eu posso, talvez, gravar outros tipos de conteúdo aqui hoje. Então tem um preparo. A água que está aqui dentro, ela está fresca. Eu não sei onde você mora, mas aqui está muito quente.
ou de ontem para hoje, assim, veio o verão. O verão chegou de ontem para hoje. Esse vídeo eu estou gravando dia 30 de novembro. Eu tava vindo para cá também, pensando que esse preparo que eu estava dizendo, ele tem que haver independente de qual equipamento você tem. Se eu tivesse uma câmera profissional, se eu tivesse um microfone Holyland Max, sei lá das quantas, eu não teria que ter vindo aqui, eu não teria que ter trazido minha água, eu não teria que ter carregado o meu gravador Lark M2 Max, sei lá das quantas, eu não teria que ter comprado tripé, eu não teria que estar falando esse conhecimento que eu estou trazendo, eu não teria que ter. Então, sabe, eu entendo que o equipamento, ele é importante, igual eu tenho equipamentos. Isso é um equipamento, meu iPhone, meu tripé. Ok, mas uma vez que você tem o básico, você não tem desculpa, você não pode ficar dando desculpas de que não dá, não é o suficiente, as pessoas não vão gostar, porque você nem sabe. Talvez o conhecimento que é o mais importante de um conteúdo, você não tenha. Você não saiba contar uma boa história, você não saiba reter uma pessoa no vídeo. Talvez a sua edição precise melhorar. Uma coisa que muitos criadores falam e que eu também concordo é que o áudio precisa ser bom. Embora esse gravador não seja profissional, esse gravador nem meu é, na verdade. Mas eu emprestei e eu estou usando para gravar os vídeos. Então, sabe, eu te pergunto qual é a sua desculpa. E mesmo que eu não usasse o gravador, aqui, por exemplo, onde eu estou, é um lugar bastante silencioso. Agora, por exemplo, eu vou desligar o gravador. Esse é o áudio do meu telefone. O iPhone, mesmo não sendo tão bom o áudio, ele tem um áudio ok. Eu acredito que você conseguiria assistir esse vídeo só com esse áudio do iPhone. Até porque eu melhoro o áudio na edição. Conhecimento meu. Outra coisa que eu estava pensando. Essa questão de equipamento e preparo. Por exemplo, as pessoas se queixam. Ah, mas o CapCut, ele é muito básico. Nossa, eu tô vendo uma nuvem lá atrás. Uma nuvem meio densa, assim. Eu acho que é impressão. Enfim, o CapCut é muito básico. Ele não é profissional. Tá, eu sou editor de vídeos. E eu digo pra você, se você soubesse a dificuldade que é pra mexer no Premiere, é igual o Clóvis de Barros também fala. Você fala pra pessoa, leia um livro de 1000 páginas. Aí ela não lê. Aí você fala, tá, então leia 3 páginas. Aí a pessoa te fala, mas e as 1000? É o que eu tô te falando. Fique só nas 3 primeiras páginas. Fique só no CapCut. Porque assim, você se não se dá o trabalho de ficar bom no CapCut, não queira aprender o Premiere. Ah, mas o Premiere é profissional. O Premiere é um software usado no cinema, não sei o quê. Cara, é muito difícil. Tente fazer o básico. Eu acabei aqui, por exemplo, eles falam que o aplicativo para gravar profissional é muito melhor do que gravar na câmera nativa. Ok, eu concordo que é. O fato é, agora, para eu gravar esse vídeo, eu tentei aprender rapidamente sobre esse aplicativo. Não consegui. Pelo contrário, eu comecei a gravar, a gravação parou. Isso é natural. Isso você vai aprender fazendo. Não adianta você ver vídeos, ah tá, mas esse aplicativo tem essa funcionalidade de cor, esse ISO, a abertura do ISO mexe com isso aqui. E a temperatura, se está muito azul o céu, você pode deixar um pouquinho mais amarelado, porque vai trazer uma suavidade, uma cremosidade para o seu vídeo. Isso não vai mudar o fato que você tem que vir aqui gravar e você tem que aprender outros aspectos, você tem que ir para a prática. Porque a prática não é só as configurações. É, por exemplo, onde vai ser salvo. Você sabe mexer nos arquivos do seu iPhone? Então, sabe, a mentalidade que eu quero que vocês tenham nesse canal, que é uma mentalidade que eu construí e que eu venho construindo todos os dias, é a mentalidade de aprendizado. É a mentalidade de sempre estar aprendendo, sempre estar em movimento teórico e prático. A teoria anda junto com a prática. Mas se você só assistir vídeos no YouTube, que seja, acho que se você está assistindo esse vídeo, você gosta de vídeos no YouTube, assim como eu, mas você não pratica, você está quase, sinceramente, fazendo a mesma coisa que assistir uma Netflix. Você está consumindo conteúdo à base, ok, de conhecimento, mas é quase que um entretenimento, porque você não pratica. De que adianta você assistir coisas legais e falar, cara, um vídeo desse agora eu sei fazer. Um vídeo como eu fiz, um speed ramp. Depois, se você quiser, você me acompanha no Instagram, tá lá o vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Ok, eu aprendi a fazer, mas eu fui fazer. E é muito difícil, é muito mais difícil na prática do que na teoria. Mas eu fui lá e fiz.
Agora eu garanto, você já tem o conhecimento para fazer um vídeo básico, mas você não começa. É isso que eu quero te movimentar a fazer, pois é só assim de fato, se você quer tanto crescer, por exemplo, no audiovisual, é assim que você vai conseguir, é você praticando de fato. Eu sei que parece clichê, mas sei lá, cara. Sai explorar algum lugar, tenha vontade de filmar, acorde mais cedo para que as pessoas não vejam, você tem vergonha. Acorda mais cedo, num domingo, num sábado, numa sexta-feira, não sei quando você pode, num feriado, mas tente algo novo. Isso é extremamente importante, isso vai te levar a conhecer novas coisas que te levarão talvez a novos lugares, novas pessoas. Você se tornará uma pessoa diferente, com mais bagagem, com mais conhecimento prático da coisa. E isso não tem preço. Ah, não acredito que parou de gravar. Esse vídeo aqui foi o primeiro vídeo do canal, então se você tiver interesse em aprender sobre cenário e iluminação, se você não tem um ambiente bom para você gravar, talvez esse vídeo te ajude.